Graça e paz, queridos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez postando um vídeo para você. Estamos já quase no fim deste ano, né, de 2021. Estamos aqui no dia 20, quase 20 de dezembro, né? Então, eu gostaria de comentar com vocês uma palavra que a gente tem vivido muito nos nossos dias, né? Principalmente no meio da comunidade evangélica, no meio da comunidade cristã, né? Essa palavra chama-se rebelião. Rebelião. Amados, a rebelião, ela é como um câncer, né? No meio dos cristãos, porque a gente vê como nos nossos dias as pessoas têm se rebelado, né, contra as autoridades, né, constituídas por Deus, tanto no âmbito da igreja quanto também as autoridades que Deus instituiu, que são os governos, né? A gente vê, eu esses dias fiquei estarrecido, né, de ver um pastor falando mal de um governo, né, do governo do homem, né? Eu acho que nós, como cristãos, nós temos que ter a nossa busca no Senhor, mas a gente precisa separar as coisas, né? A gente não pode deixar que o mundo venha nos influenciar. Então eu quero ler com vocês aqui algumas coisas sobre rebelião. A rebelião nos leva à ruína. A motivação do ego, o egocentrismo, é um mal que todos nós sofremos. A rebelião, em alguns, é mais intensa e em outros menos intensa. Mas todos nós sofremos de rebelião, né? Tudo que pensam e sentem as pessoas, né? A palavra de Deus diz que quando estamos no Espírito, discernimos as coisas do Espírito. Então, quando a gente está no Espírito de Deus, quando a gente está sendo guiado por Deus, a gente consegue ver a rebelião nas outras pessoas. A gente consegue sentir esse espírito de rebelião, né? Porque enxergamos em nós também e somos governados por esse mal. Então a gente não enxerga só nos outros, a gente vê isso em nós também. Porque isso é um mal que afeta todos nós, né? A rebelião. Só que em uns em grau mais intenso e outros em grau menos intenso, né? Mas todos nós sofremos de rebelião, né? Quando estamos no Espírito de Deus, a gente consegue matar esse espírito da rebelião, né? A gente consegue sufocar esse espírito da rebelião, mas é uma coisa que afeta todos nós. Então a gente vê assim muitas pessoas falando mal dos governos, né? Eu quero ler com vocês uma passagem aqui, 1 Samuel, aqui em 1 Samuel. Olha só como Deus trata um governo rebelde, como Deus trata um rei rebelde, que era a vida de Saul aqui, né? Por que Deus destituiu Saul do seu cargo e colocou Davi no cargo? Por causa da desobediência, né? A desobediência, a rebelião contra as coisas de Deus. Ele já não fazia mais o que Deus mandava, não fazia mais o que Deus esperava dele, né? Então olha só aqui, ó. 1 Samuel 15, 23, ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é obstinação, é como idolatria, culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então tu vê, Deus destituiu Saul do seu próprio cargo. Por quê? Por causa da rebelião, né? E aqui diz que a rebelião, ela é como o pecado de feitiçaria. Então tu vê um dos pecados que mais irrita a Deus, que mais provoca a ira de Deus é a rebelião, é o espírito de feitiçaria, é como o espírito de feitiçaria, né? Então Deus destituiu Saul do seu cargo e colocou Davi por causa da rebelião, porque ele se rebelou contra Deus, ele já não andava mais nos caminhos do Senhor, já não fazia aquilo que Deus esperava. E isso que Saul foi um rei que os próprios homens escolheram, né? Porque Deus queria governar eles, mas eles não. O povo de Israel se levantou, né, e disse: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E Deus deu a eles um rei, deu Saul.
Mas tu vê que o próprio Saul se rebelou contra o Senhor, já não fazia aquilo que Deus esperava, né? Então ali também no 15:34 diz assim, ó, então Saul se foi para Ramá, e Saul subiu a sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel, e Saul até o dia da morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre o rei de Israel. Então tu vê que o próprio Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Tudo por causa desse espírito de rebelião, né, amados? Então a gente vê como esse espírito de rebelião é uma coisa que o Senhor abomina. É abominável para o Senhor, né, o espírito de rebelião. E a gente vê que esse espírito tem governado muitos de nós. Por que falamos tão mal dos governos que Deus levanta, né? A gente vê que a população em geral fala mal do governo, fala mal da presidência, fala mal do prefeito. A gente vê isso nas redes sociais, é uma coisa assim, estarrecedora o que a gente vê, né? Esses dias eu fiquei, como eu falei, né, fiquei surpreso de ver um pastor falando mal dos governos. Gente, quando Deus levanta alguém para governar, é o Senhor que levanta, é o Senhor que coloca ali, né? É Deus que coloca uma pessoa para governar. Não é o homem que constitui, a gente constitui com o nosso voto, mas é Deus que libera isso. É Deus que coloca a pessoa nesse cargo, né? Vamos pregar humildade, né? Temos que produzir isso nos corações das pessoas. E hoje em dia a gente vê que as pessoas não têm mais humildade, né? Não existe mais esse espírito de humildade. As pessoas falam mal mesmo uma das outras, né? E isso é terrível, né? Vamos ler também agora no Novo Testamento aqui uma palavra lá em Romanos. Olha só o que diz aqui em Romanos, amados. A gente vê como a rebelião ela é uma coisa terrível para o Senhor. É uma abominação para Deus, né? Aqui, ó. Olha só o que diz aqui em Romanos 13, capítulo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha só, é Deus que institui uma autoridade, né? É Deus que coloca alguém num cargo para governar, porque Deus quer governar através dessa pessoa. Mas muitas vezes a gente vê que existem esses maus governos, esses maus homens. Por quê? Porque eles não se dobraram ainda a Deus, né? De modo que olha só o que diz aqui, ó, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações. As mesmas condenações, né? De modo que aquele que resiste à ordenação de Deus. Então, quando nós resistimos uma autoridade que foi levantada por Deus, quando eu resisto, quando eu falo mal da minha presidência, quando eu falo mal do meu prefeito, quando eu falo mal do meu governador, entendeu? Eu estou resistindo, não a ele que está lá no cargo, mas estou resistindo a Deus, porque foi Deus que colocou ele no cargo. Amém, queridos? Então, a gente vê como isso tem nos afetado muito nos nossos dias, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque é um espírito que tem se apossado das pessoas. É um espírito que tem dominado as pessoas. E as pessoas têm se rebelado. A gente vê pai contra filho, filho contra pai, né? Esposo contra esposa, esposa contra seu esposo, né? Os próprios da casa se rebelam contra si. Isso é um espírito de rebelião. Então nós temos que repreender esse espírito. Nós temos que estar diante de Deus, né? Clamando por esse espírito de rebelião sair do meio de todos nós, porque isso aqui, ó, é para todos os homens, né? Ó, todo homem, aqui diz, ó, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, né? Então não é só no meio cristão, não é só no meio evangélico, é todos nós temos que observar as autoridades que Deus levanta, né? Temos que ir por Deus. É o próprio Deus que institui uma autoridade.
Então, quando tu ora pelo teu governador, quando tu ora pelo teu prefeito, quando tu ora pelo teu presidente, né, as bênçãos vêm sobre a nação. Mas uma nação que só fala mal, que só critica, que só coloca o governo para baixo, entendeu? O inimigo elimina as mentes, mina os corações contra esse mal, contra esse espírito de rebelião. Por isso que a gente vê hoje muita rebeldia, muitas pessoas nas redes sociais defamando os governos. Nós precisamos estar atentos quanto a isso, amados, tá? Que Deus abençoe a todos, um ótimo fim de semana, um ótimo final de ano para todos nós. Que Deus venha sobre nossas vidas, venha abrir nosso coração, venha abrir nossas mentes. Que Deus venha sobre nós e venha tirar esse espírito de rebelião das nossas vidas. Amém, amados? Deus abençoe a todos.